É muito louco pensar que a cada segundo, milhões de decisões invisíveis ditam o ritmo do nosso dia. Milhões o tempo todo, né? Sim. Tipo, do milissegundo em que o sistema de freios de um carro calcula a pressão exata para não derrapar numa pista molhada, até, sabe, aquela engrenagem oculta que decide de forma cirúrgica qual informação vai aparecer na tela do celular logo de manhã. E quem nos ouve hoje, com certeza absoluta, já interagiu com dezenas desses ecossistemas digitais antes mesmo de tomar o primeiro gole de café. Sem dúvida. A gente vive imerso dentro de uma máquina colossal, operando em escala global. Mas tem um abismo curioso aí, né? Quase ninguém fala o idioma com o qual esse mundo foi construído. É como se nós fôssemos passageiros de um veículo sem conhecer nada da engenharia dele. Nossa, essa imagem é perfeita. Somos passageiros totais. E hoje, o nosso mergulho profundo vai decodificar exatamente essa estrutura. Eu tô super animada para isso. Bom, e essa imagem de sermos passageiros ilustra muito bem a urgência desse tema. Porque aquela mágica invisível que a gente acha que rege a tecnologia, não tem absolutamente nada de sobrenatural. Zero mágica. Zero. É puramente baseada em lógica matemática estruturada. Mas, o nosso objetivo nessa conversa passa bem longe de criar um acampamento de treinamento intensivo de programação, tá? Sim, a ideia não é tentar formar desenvolvedores de software do zero nas próximas horas. Exato. A missão é elevar o debate, é oferecer uma visão arquitetônica, acessível, clara. A gente quer entender a importância do código como a infraestrutura do mundo de hoje. E desmistificar essa área que, olhando de fora, parece super impenetrável, né? Mas que tem uma elegância lógica muito fascinante quando a gente olha de perto. Com certeza. E o roteiro que a gente vai trilhar hoje começa no alicerce absoluto, que é definir o que é o código de verdade. Até chegar no motivo pelo qual uma linguagem muito específica, o Python, causou uma ruptura no mercado e virou o grande fenômeno do momento. Isso mesmo. Mas para criar uma fundação sólida, a gente precisa conceituar o que é essa máquina invisível. Bom, os livros didáticos mais antigos adoram usar aquela velha analogia da receita de bolo. O clássico da receita de bolo. Pois é, eles dizem que programar é tipo escrever uma lista de instruções para um cozinheiro que trabalha na velocidade da luz, mas que não tem imaginação nenhuma e precisa de cada micropasso detalhado. Essa analogia até atende a um propósito inicial ali para quem está começando. Mas sei lá, eu sinto que ela subestima demais a escala real da tecnologia moderna, não acha? Eu concordo plenamente. A receita de bolo é útil para mostrar que um algoritmo é sequencial, mas falha muito em demonstrar a abstração e a complexidade dos sistemas de hoje. É uma visão meio simplista para algo tão gigante. Muito. A máquina, no nível mais cru, é um labirinto de metal e silício incrivelmente rápido que só entende impulsos elétricos, tipo ligado e desligado. Sim, os famosos zeros e uns, né? Exato. Então, uma analogia muito mais robusta seria comparar a programação ao papel de um arquiteto e de um mestre de obras. Faz mais sentido. O código escrito em alto nível é o arquiteto desenvolvendo o projeto estrutural ali, numa linguagem clara. E por trás desse projeto tem uma coordenação monumental acontecendo. Então a linguagem de programação funciona como uma tradutora dessa visão macro. Isso. Ela aciona milhares de subempreiteiros microscópicos, tipo os núcleos do processador, a memória RAM, placa de vídeo. Que recebem essas ordens hiperespecializadas e fazem o trabalho braçal em frações de milissegundo. Perfeito. O código é, na verdade, um sistema de delegação de poder gigantesco. E, nossa, essa perspectiva da delegação de poder explica como essa arquitetura está rodando o tempo todo ao nosso redor, operando a infraestrutura da sociedade sem a gente nem perceber. O tempo todo. A gente não está falando só daquela tela preta com letras verdes do filme Matrix, sabe? Sim. Quando o aplicativo do banco processa uma transferência, por exemplo, tem uma rede complexa verificando o saldo, autenticando chave de criptografia, sincronizando banco de dados lá do outro lado do mundo. Até as compras online, a otimização das rotas de entrega, a recomendação de um vídeo que a gente assiste, até o sincronismo dos semáforos numa avenida movimentada. Essa automação visível é só a ponta do iceberg, né? É exatamente esse o ponto central da nossa infraestrutura moderna.
Sempre que tem um sistema automatizado tomando decisões em tempo real, obrigatoriamente tem código rodando ali atrás. Não tem como fugir. Não tem. A programação transcendeu muito aquela ideia de ser só uma ferramenta para criar softwares fechados. Ela virou o tecido conectivo da economia global. Sem essas camadas operando em silêncio, tudo iria parar. Cadeias de suprimentos, os mercados financeiros. O mundo congelaria, simples assim. O que me leva a um questionamento bem importante sobre o mercado de trabalho. Se a automação está enraizada em absolutamente tudo, por que até pouco tempo atrás aprender a programar era visto como um caminho super exclusivo? Quase como um clube secreto, né? Isso. Parecia que era só para quem queria virar engenheiro de software em tempo integral. Tinha um consenso de que quem era de fora da TI não precisava nem encostar em código. Esse paradigma dominou as últimas décadas, porque antigamente o custo de entrada intelectual era muito alto. Como assim? Muito alto. Interagir com computadores no passado exigia que a pessoa gerenciasse a memória da máquina na mão. A sintaxe das linguagens não perdoava um erro sequer. Era um clube restrito por pura necessidade técnica mesmo. Nossa, devia ser frustrante demais. Demais. Só que esse cenário sofreu uma metamorfose drástica. A programação simplesmente deixou de ser domínio exclusivo do pessoal de TI. Virou uma habilidade transversal. Exatamente. Hoje, o mercado enxerga isso como uma habilidade essencial, tipo saber ler um gráfico financeiro ou falar inglês. E essa transversalidade quer dizer que o código virou uma ponte linguística entre áreas totalmente diferentes, né? Eu vejo biólogos sequenciando genética, analistas do mercado financeiro detectando fraudes. Jornalistas investigativos cruzando dados de gastos públicos. Pois é. Essa galera toda está adotando programação para resolver problemas das próprias áreas. Eles usam o código principalmente para analisar dados em massa e automatizar fluxos de trabalho que sugam a produtividade. É sobre organizar volumes de informações que esmagariam aquelas ferramentas tradicionais de escritório. Sim, porque a explosão de dados quebrou as ferramentas do passado, né? Totalmente. Os processos manuais ficaram financeiramente inviáveis para as empresas. Imagina alguém de pesquisa de mercado. Hoje não dá para basear uma campanha entrevistando 100 pessoas numa praça. Ah, não dá mesmo. O corporativo ainda defende que para organizar dados e gerar relatórios, o bom e velho software de planilha ainda resolve tudo. Afinal, as planilhas foram melhoradas por décadas, têm funções super avançadas. Sim, é um argumento bem comum. Então, para um analista de RH ou de marketing, sair da planilha para o código não seria só adicionar uma camada de complexidade que não precisa? Olha, a defesa das planilhas é totalmente compreensível. Elas são ferramentas de modelagem visual fantásticas. O problema é que o colapso estrutural da planilha acontece quando a gente entra no território do Big Data de verdade. O famoso travamento. Exato. A planilha tenta carregar todos os dados ao mesmo tempo na memória RAM do computador para mostrar tudo ali na interface bonitinha. Ah, para renderizar cada célula visualmente. Isso. E se o arquivo tem milhões de registros de vendas do mês inteiro, o sistema operacional da máquina simplesmente congela. A arquitetura dela não foi feita para isso. Nossa, aquele momento clássico de pânico, né? A tela fica branca, a ventoinha do computador começa a gritar, parecendo que vai voar. E aí o programa fecha do nada. E o trabalho de 4 horas vai pro ralo porque a pessoa esqueceu de salvar. Eu fico arrepiada só de lembrar. Todo mundo tem um trauma desse. Mas a abordagem via código elimina completamente essa necessidade de desenhar o dado na tela. Como que muda essa física do trabalho, então? Em vez de abrir o arquivo inteiro e travar a máquina, o script de programação manda o processador ler uma única linha do disco rígido, fazer a conta matemática necessária, salvar o resultado lá na nuvem e jogar aquela linha fora da memória. Entendi. E ele faz isso repetidas vezes. Milhões de vezes por segundo, usando quase nada de poder computacional. É muito mais leve. E além dessa escala, tem a otimização extrema do tempo. A automação das tarefas chatas. Exato. Aquele trabalho manual que a pessoa gasta 4 horas fazendo toda sexta-feira para compilar dado, pode virar um algoritmo que roda sozinho, sem erro humano, em 3 segundos. Caramba! 3 segundos contra 4 horas é brutal. E essa libertação do trabalho braçal deixa a mente livre para a estratégia, né? E para a criatividade, onde a máquina ainda não chega. Faz muito sentido. Mas para essa transição em massa acontecer, a gente precisava de um catalisador. E a ponte para isso foi uma linguagem de programação específica, o Python. O grande protagonista. Sim.
O que faz do Python o epicentro dessa revolução toda? Por que ele assumiu a coroa? O triunfo do Python vem de uma filosofia de design muito radical para a época dele. Quando Guido van Rossum criou a linguagem no final dos anos 80 e início dos 90, ele partiu de uma premissa muito inovadora. Qual foi a premissa? Ele percebeu que o código de computador é muito mais lido por seres humanos do que escrito. Olha, interessante. Naquela época, as linguagens eram feitas para facilitar a vida da máquina, do processador. O resultado era um bloco de texto que parecia encriptado. Cheio de símbolos matemáticos, chaves, pontuação bizarra. Exato. O Python inverteu totalmente essa lógica. Ele priorizou a legibilidade para nós, humanos. A sintaxe é limpa, quase espelha a gramática natural do inglês. Essa busca por clareza tirou aquela barreira visual que assustava quem era de humanas, por exemplo. Eu lembro que nas linguagens mais ríspidas, para abrir um simples arquivo de texto, precisava de umas 10 linhas de código confuso. Chamando gerenciamento de memória e tudo mais. No Python, a fluidez do comando parece muito com ler um livrinho de instruções. E essa simplicidade fez o Python virar a porta de entrada mais acolhedora para quem vem de outras áreas. Com certeza, porque a ausência daquele ruído visual deixa a pessoa focar puramente em resolver o problema lógico. Ela não precisa gastar energia decorando onde colocar um ponto e vírgula. Ah, o maldito ponto e vírgula que quebra tudo se a gente esquecer. Exato. Isso explica o porquê da comunidade acadêmica ter adotado Python em massa. Um astrofísico calculando órbita quer gastar o cérebro dele pensando na física das estrelas, não brigando com regra chata de software. Ele quer resposta rápida. O Python é só a camada de tradução amigável. Mas, tem um paradoxo aqui que eu sempre me pergunto. Vamos lá. Se a sintaxe é tão simples, tão leve e voltada para iniciantes, como que o Python sustenta essa reputação de ser a espinha dorsal de operações super pesadas? Excelente pergunta. Porque a gente está falando da ferramenta número 1 da ciência de dados, que manipula bilhões de registros, e da base para treinar as maiores inteligências artificiais do mundo. Como que essa simplicidade toda aguenta o tranco? Parece impossível, né? Mas a solução desse paradoxo é uma arquitetura de software muito brilhante. Nas aplicações pesadas, o Python funciona como um maestro regendo uma orquestra de instrumentos brutais. Como assim um maestro? Quando um cientista de dados usa o Python para treinar uma inteligência artificial pesada, o Python não faz o cálculo sujo ali no próprio motor dele. Ele delega esse trabalho pesado para bibliotecas super especializadas. Ah, tipo aquelas famosas, o NumPy, o TensorFlow. Isso mesmo. E essas bibliotecas, debaixo do capô, foram escritas em linguagens de baixíssimo nível e de altíssima performance, como o C e o C++. Nossa, que genial! Quer dizer, a gente escreve o comando na interface levinha e amigável do Python, mas na hora de rodar mesmo, o pedido vai para o processador com a força bruta e a eficiência do C. É exatamente isso. Quem desenvolve aproveita a velocidade de criar as coisas rápido numa linguagem moderna, mas não perde o desempenho absurdo do computador. É o melhor dos dois mundos. E foi isso que fez ele dominar desde os servidores web até a automação de finanças. É o canivete suíço da era digital. A força não está só na linguagem em si, mas nesse arsenal gigante de ferramentas criadas pela comunidade global. Se você tem um problema lógico... Alguém no mundo já resolveu. Com certeza. Algum engenheiro já empacotou a solução num módulo pronto de Python, para a gente usar de forma otimizada. Muito legal. E com esse panorama tão vasto, a gente tem que desmistificar a jornada prática. Porque para quem está ouvindo e decide dar o primeiro passo, a coisa às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Tem muito mito sobre como começar. Tem aquela ilusão de que o passo 1 é comprar 3 monitores gigantes, deixar a tela preta e começar a digitar jargão super rápido no escuro. Estilo filme de hacker. Total. Mas a barreira de verdade não é instalar um programa, né? É mudar a forma de pensar. Perfeito. O primeiro e mais vital estágio não envolve digitar nenhuma linha de código. Nenhuma. O alicerce é o que a gente chama de pensamento computacional. Que é o quê, na prática? É o exercício mental de olhar para um problema real, tipo...
aprovar automaticamente pedidos de reembolso de uma empresa e quebrar isso em passinhos super pequenos, inquebráveis e lógicos. Ah, entendi. Sem essa lógica estruturada, não adianta nada saber a sintaxe bonitinha do Python. Zero. O Python é só a caneta. O raciocínio lógico é que é o romance que está sendo escrito. Essa ideia de dividir para conquistar é muito forte. E a gente precisa evoluir a forma de falar sobre isso também, porque às vezes tentam simplificar tanto que tratam quem está aprendendo como criança. É verdade. Ficam chamando variáveis de caixinhas com etiquetas. Pois é, para um adulto do mercado corporativo, é muito mais poderoso entender que uma variável é um endereço dinâmico lá na memória do computador que guarda uma informação que muda em tempo real. Traz muito mais clareza. E o mesmo vale para as estruturas de decisão e laços de repetição. Eles são o cérebro que dá autonomia para o algoritmo tomar decisão sozinho. É a maturidade de entender a arquitetura. Só que o grande gargalo de quem tenta aprender sozinho é a ansiedade, né? Expectativas totalmente reais. A pessoa que aprendeu o básico hoje e lançar um novo Uber na semana que vem. Exato. E essa pressa gera uma frustração enorme. Eu vejo muito isso como se fosse aprender música. Como assim? Ninguém pega um violão no primeiro dia e tenta tocar uma sinfonia inteira. A gente começa com uns acordes simples, cria calo no dedo. A fluência lógica precisa dessa prática gradual, quebrando problemas pequenos todo dia. Excelente analogia. E o bom é que hoje a constância é muito democrática. Antigamente precisava pagar caro por manuais e computadores específicos. Hoje a barreira econômica desmoronou. Com certeza. Tem plataforma gratuita na nuvem que roda o código direto no navegador web. Não precisa nem instalar nada. E tem fóruns abertos, bases de dados colaborativas. O desafio hoje não é a falta de material, é ter a disciplina de sentar, estudar um pouquinho todo dia e aproveitar essa rede gigante. E isso meio que encaminha a gente para o fim do nosso mergulho, porque ficou muito claro que dominar a programação não é só para quem quer vaga de TI. Passou longe de ser só isso. É sobre compreender de verdade como a engrenagem do nosso mundo funciona. Esse letramento tecnológico, puxado por linguagens como Python, virou questão de adaptação para qualquer profissional. Traz dividendos imensos. No trabalho, a pessoa deixa de ser reativa e vira um arquiteto ativo, capaz de otimizar tudo ao redor. E no campo pessoal, treinar o pensamento lógico muda como a gente enxerga o mundo. A gente começa a ver burocracia e fila não como punição divina, mas como sistemas que podem ser otimizados e refatorados, né? Exato. Muda a lente da realidade. E essa constatação me leva a um pensamento final, algo um pouco provocativo para quem está escutando levar para a semana. A gente falou no início que a nossa sociedade consome automação todo dia. Tudo aparece numa caixa preta super polida. Sim, a gente não vê os fios. Mas se cada sistema que molda o que a gente consome, compra ou assiste tem um código lógico escrito por um ser humano atrás de um teclado, até que ponto a nossa própria rotina, os nossos vieses, não estão sendo limitados e direcionados pela forma de pensar de quem escreveu essas regras? É a grande questão existencial da era da informação. Se a gente não entende o idioma, a gente fica à mercê das regras dos outros. O limite da ferramenta vira o limite do nosso próprio mundo. É por isso que sair da posição de passageiro cego e ganhar essa fluência é, na verdade, um ato de cidadania no século XXI. Perfeito. Aprender esse idioma invisível é ganhar autonomia. E fica aqui o convite para que o medo da tela preta dê lugar a essa curiosidade de investigar como as coisas funcionam de verdade. Vale muito a pena. Bom, a gente agradece demais a companhia de quem acompanhou essa nossa conversa. Espero que sirva de faísca para despertar aquele olhar mais analítico e independente sobre as plataformas que a gente usa todo dia. Um grande abraço a todos que nos ouviram e até o próximo Mergulho Profundo. Um abraço e até a próxima.